Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aí do canal. Corinthians 0, Chapecoense 0, Campeonato Brasileiro. Corinthians vem de um empate contra o Santos no Clássico, vem de uma derrota contra o Curitiba, dentro de casa também. Então, o Corinthians vem de 3 resultados ruins aí no Campeonato Brasileiro. É claro que se o Corinthians tivesse vencido a partida de hoje, iria afastar essas 2 últimas partidas por conta do resultado, por conta de 3 pontos, mas o Corinthians conquista 1 ponto lá em Chapecó, no estádio da Chape, e volta com 1 ponto para casa, visto que a próxima partida é contra o Flamengo lá na Neoquímica Arena. É isso, rapaziada. Corinthians até que teve um jogo volumoso, até que teve bastante oportunidades. É claro que o Corinthians não fez o gol, mas botou o goleiro da Chapecoense para trabalhar bastante. Ele fez ótimas defesas, teve chute cobrado de falta do Garro no travessão, que também relou no dedo dele, também foi a defesa dele. Teve 1 ou 2 chutes do Yuri Alberto também na partida. A volta do Yuri Alberto, uma ótima partida do Yuri Alberto. Acho que com, com a partida do Yuri Alberto que ele fez hoje, na volta dele pós-lesão, a gente vê o tanto que ele realmente fez falta. Acho que todo corintiano com plena consciência sentiu muita falta nesses últimos 2 jogos, nesses últimos 3 jogos. Nos últimos jogos que o Yuri Alberto não participou, a gente viu o tanto que o Dorival tentou com o Guinegão, o Dorival tentou com o Pedro Raul, e não. Até com o Memphis Depay como centroavante também, e não teve o mesmo efeito que com o Roberto em campo, com a camisa 9 na posição de centroavante, fazendo pivô, correndo, buscando espaço, buscando as enfiadas de bola que, que acontece no meio de campo para ele correr. Então a gente, acho que hoje foi a confirmação do tanto que a gente sentiu falta e com razão dele, da presença dele ali em campo. E jogou muito bem, se doou. Eu não esperava que ele jogasse os 90 minutos, acabou que ele jogou os 90 minutos, e jogou muito bem. Jogou muito, muito, muito bem o Yuri Roberto. Não funcionou o ataque do Corinthians no dia de hoje. Não vem funcionando nos últimos jogos também. Vitinho, não sei o que o Vitinho é no Corinthians. O Vitinho não joga bola no Corinthians. O Vitinho não tem nível de ser titular no Corinthians. Eu espero muito bem que, sei lá, o Dorival Júnior utilize o Caio César na próxima partida contra o Flamengo para justificar o porquê não utilizou nessa. E o Vitinho é. Qual que é a diferença do Vitinho pro Thales Magno? Qual que é a diferença do Vitinho pro Thales Magno? Eu acho que a única diferença do Vitinho pro Thales Magno é que o Thales Magno tem, sei lá, fez 5, 6 gols pelo Corinthians, talvez até mais, e o Vitinho fez um até agora. Essa que é a grande diferença. Porque o Thales Magno pro Vitinho é 6 para meia dúzia. Não tem diferença nenhuma. E até agora não mostrou o porquê que tá no Corinthians, o porquê que é escalado bastante jogos como titular. Não sei, eu acho que talvez é pela ausência de um jogador ali para o Dorival Júnior querer mudar, querer colocar de titular. Talvez a falta desse jogador faz com que o Vitinho tenha várias oportunidades. É claro que todo jogador merece oportunidade, treinando bem, se esforçando, correndo atrás do seu, fazendo o seu quando está em campo também, quando é escalado, quando tem a grande oportunidade. Mas eu acho que com certeza o Vitinho é muito escalado como titular pela falta de alguém, pela falta de uma sombra ali. Tem o Kaique Ferrari ali na ponta esquerda, que é a mesma função, só que é um moleque jovem ainda que subiu recentemente também, então tá buscando ainda o seu espaço também, tá buscando mostrar o seu futebol pro Dorival Júnior e também pros torcedores, pro time, pro clube em si. Mas é isso, rapaziada. Próxima partida aí contra o Flamengo. O Dorival Júnior aposta nessa partida em jogar com um time mexido, jogar com um time com não time titular. O Memphis não viaja, o Gabriel Paulista não viaja para Chapecó.
E claramente é o Dorival Júnior poupando desse jogo para tentar ganhar o próximo jogo contra o Flamengo. Isso é inteligente da parte do Dorival? Não sei. Não sei, e eu acho que é um não sei mais pro não do que pro sim. Porque qual partida seria mais fácil de conquistar os 3 pontos? Contra a Chapecoense ou contra o Flamengo? É, é tão importante assim vencer o Flamengo no próximo jogo? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Para mim é importante os 3 pontos. Para mim é importante os 3 pontos. Sendo contra o Flamengo, sendo contra o Cruzeiro, sendo contra a Chapecoense, sendo contra o Atlético Paranaense, contra o Curitiba. O importante é 3 pontos. Não importa o adversário, o Corinthians tem que vencer. Então, eu apostaria numa partida mais viável de vitória, numa partida com mais chance de vitória, do que apostar as fichas e tal e meio que ignorar a outra partida contra um adversário mais forte. É claro que se fosse um clássico, se fosse contra o Palmeiras, se fosse contra o São Paulo, se fosse contra o Santos, seria outra história, mas não, é contra o Flamengo. Então tem tudo isso e tal. É, seria muito bacana se a gente voltasse com os 3 pontos para casa no jogo de hoje e empatasse contra o Flamengo. Seria 4 pontos. É claro que o Corinthians empatou o jogo de hoje e pode ganhar pode ganhar no próximo jogo contra o Flamengo. Daí também é 4 pontos, mas daí a história é outra, né, rapaziada? Aí a gente fala de si, a gente fala de possibilidades. Se isso acontecer, maravilha. Né? Da hora legal, 100%. Que seria o melhor a se acontecer numa possibilidade de vencer a partida de agora e empatar com o Flamengo. Seria a mesma coisa. Não alteraria os resultados. Seriam 4 pontos. Enfim, mas acho que o Corinthians precisa acordar. A próxima partida contra o Flamengo é de suma importância, ainda mais com o resultado de hoje. É de muita importância, de muita, muita importância. Eu gostei muito do meio de campo do Corinthians no jogo de hoje. Eu gostei muito do Matheus Pereira jogando com o Ala ali na parte de volância. Quando o Ranieri não está em campo, o Corinthians ganha muito em posse de bola, ganha muito em qualidade na saída de bola, qualidade no meio-campo em relação a passe longo, a passe curto, a lançamento e vice-versa. O Ranieri, é claro, é um jogadorzaço, para mim tem que ser titular no Corinthians, mas é totalmente viável o Dorival Júnior testar outros volantes, outros jogadores como primeiro volante. Tem o Matheus Pereira, que também pode jogar de primeiro volante, que jogou hoje como primeiro volante. Tem o Alan, que a posição dele de ofício é primeiro volante, e eu acho que ficou muito interessante esse esquema tático com o Alan e o Matheus Pereira. O Corinthians ganhou muito no meio de campo, ganhou muito em qualidade de passe, ganhou muito em lançamento, ganhou muito em qualidade técnica no meio de campo na partida de hoje. Eu gostaria muito de ver o Matheus Pereira e o Alan jogando nesse time com o time titular, com essa mesma formação entre os dois ali, com o time titular. O Dorival Júnior aproveitando tudo isso. É claro que isso eventualmente vai acontecer. Eu imagino que com a partida de hoje também mostrou muito pro Dorival Júnior a qualidade técnica que tem com os dois jogando junto. Tem uma certa sinergia também, um ou outro alterando entre primeiro volante e segundo volante. E é isso, rapaziada. Acho que a partida de hoje foi isso. O Hugo Souza também fez uma partida muito segura, teve algumas defesas também. Gostei da partida do Hugo Souza, da partida do Hugo Souza. Pedro Milans jogou um pouco mais confortável. Quando eu falo confortável, ele jogou mais à vontade. Quando eu falo à vontade, ele tentou mais, ele criou mais. As outras partidas que o Pedro Milans jogou como titular, até mesmo entrando, ele foi aquele famoso feijão com arroz. Ah, a bola chega em mim, eu volto para trás. Ah, eu marco, mas não dou bote, para não dar problema. Eu não faço tanta falta porque eu não quero me arriscar tanto. E nessa partida não, ele tentou mais. Teve uma outra ali que ele tentou chutar pro gol, bateu no zagueiro e tal. Com a partir das partidas, a gente vai ver, vai ver ele tentando mais, se arriscando mais e, por favor, que seja um reserva à altura pro Mateuzinho. Vamos lá, vamos falar de Dorival Júnior. Nas últimas partidas, nessa última semana, nas últimas semanas, né? Nessa e principalmente nessa, na outra também, eu vi muito torcedor falando fora do Dorival, eu vi muito torcedor pedindo outro treinador, pedindo pro Dorival Júnior ser demitido, pedindo pro presidente do Corinthians demitir o Dorival Júnior. Quem pede isso é maluco, quem pede isso ou não assiste jogo, ou se assiste, não sei, assiste errado ou é psicopata, é maluco.
Enfim. Qual técnico? Se manda o Dorival Júnior, qual técnico o Corinthians traz? Qual que é os técnicos disponíveis no mercado? Qual que são? Hernan Crespo? Cuca? Fernando Diniz? Quem mais? Tite? Pelo amor de Deus, quem pede Tite no Corinthians depois de todos os nãos, de todas as desculpas, depois de todos esses anos que o Corinthians tentou ele, é maluco. É maluco, não é torcedor do Corinthians. Ou é torcedor de que apanha e gosta de apanhar, porque não é possível. E pedi outros treinadores também, pedi Hernan Crespo. Eu vi. É que Hernan Crespo eu não vi ninguém pedindo, porque eu acho que maluquice demais. Mas eu vi muita gente pedindo o Cuca também. Pelo amor de Deus, rapaziada. O Cuca é o famoso técnico que não aguenta pressão. É o famoso técnico que ele mesmo se auto-sabota. Ele mesmo pede demissão. Qual que foi o último trabalho do Cuca de qualidade, de excelência, de, de qualidade? Qual que foi? Qual que foi? Os últimos trabalhos do Cuca foi totalmente instáveis. A gente viu ele pedindo demissão. O Cuca não aguenta um mês no Corinthians. O Cuca não aguenta perder 2 partidas seguidas no Corinthians e a pressão da torcida em cima. Então, pô, rapaziada, pedi fora do Dorival Júnior na altura do campeonato. Pedi fora do Dorival Júnior. Hoje teve o sorteio da Libertadores. A gente pegou, se não me engano, Peñarol, Platense, não sei se é Santa Fé o nome do outro time, do terceiro time. Mas, pô, não existe técnico no Brasil que é mais copeiro, que é melhor em mata-mata que o Dorival Júnior. Não existe, não existe. A gente tá com o melhor técnico quando o assunto é isso. Ganhou 2 títulos com o Corinthians. Ganhou um no ano passado, no final do ano passado, ganhou um no começo desse ano, em cima do Flamengo. O outro em cima do Vasco. Não tem treinador melhor no momento. É loucura quem pede pra ele sair. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem uma opinião diferente da minha, em qualquer que seja o comentário que eu tenha feito nesse vídeo, deixa aí nos comentários. É importante demais. A sua opinião aqui é bem-vinda demais. Seja ela a mesma, seja ela diferente, seja ela boa ou ruim, não importa. Opinião é opinião. Não tem isso de ser boa ou ruim. Enfim, rapaziada, obrigado pra quem assistiu. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um pós-jogo do Corinthians. Tamo junto. Vamos voltar ativo aí no canal. Nesses últimos tempos aí eu tinha dado uma parada, tava meio doente, mas agora eu tô de volta. Vamos pra cima e vai Corinthians. Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a vida de todos vocês. É nóis.